Olá, está começando o Boletim do Clima, uma parceria do Portal Destaque Rural com o Instituto Rio-Grandense do Arroz. Nesta última edição de 2024, relembramos os destaques do clima desse ano de extremos climáticos e também trazemos as projeções para o verão e para 2025, além, é claro, da previsão para a próxima semana. Confira! Eu converso com a meteorologista do IRGA, Jossana Cera. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. Jossana, para a gente começar, o que nós tivemos no clima aqui no Rio Grande do Sul ao longo dessa última semana? Bom, o destaque da última semana foi, desde sexta-feira passada, dia 13, a gente teve um novo episódio de chuva no estado, onde a gente tinha a atuação de um sistema de baixa pressão, uma frente fria, e esse sistema de baixa pressão, durante o final de semana, acabou se transformando em um ciclone subtropical, denominado, então, pela Marinha do Brasil como tempestade subtropical Biguá, ela foi nomeada. E acabou gerando muita chuva, principalmente na faixa leste, do estado, então áreas aqui da Zona Sul, região metropolitana de Porto Alegre, tivemos acumulados nesses 4 dias, então de sexta até segunda, entre 70 até 100, 110 milímetros. Então, em alguns pontos a gente teve chuva bastante forte, ventos também acabaram ocasionando alguns problemas, como queda de energia, alguns pontos das cidades aí ficaram sem energia elétrica. Então, esse foi o evento aí de maior magnitude, E por que esse evento, esse ciclone, ele foi nomeado? Normalmente, os ciclones que passam e que se formam, ou que se formam sobre o estado, são os extratropicais, que a gente comenta muito aqui. Então, eles se formam, às vezes, aqui sobre o continente, e eles têm essa trajetória de ir do continente se deslocando para leste, sudeste, em direção ao oceano, e eles possuem no centro desse sistema de baixa pressão, o centro dele é frio. Os subtropicais ou tropicais, eles têm o centro quente, então esse ciclone ele acabou se formando, estava nessa trajetória se deslocando sobre o mar, e aí no final de semana ele retornou de novo para o continente, e aí que acabou ocasionando chuva mais forte, E aí por isso também que, como eles não são tão comuns de acontecer, eles acabam sendo nomeados, pela Marinha do Brasil. Então esse foi o destaque aí dessa última semana, e após a passagem, então, desse ciclone, a gente teve a entrada de ar frio. Então, ontem de manhã a gente já observou temperaturas um pouco mais baixas no amanhecer, e hoje também, e provavelmente amanhã, quarta-feira, também as temperaturas estarão um pouquinho mais baixas durante a manhã, mas logo à tarde, com o sol, elas acabam se elevando. Quase que o nosso verão, nosso Natal, está parecido com o pessoal do hemisfério norte, Está bem diferente do que a gente está acostumado aqui, Para essa época de final de ano. Só falta neve. E, Jossana, qual é a previsão para os próximos dias no estado? Então, agora, a partir de ontem a gente já teve a entrada dessa massa de ar mais seca e fria. Então, hoje, terça-feira, e amanhã, quarta-feira, a gente vai ter o predomínio do tempo seco em todas as regiões, um pouquinho mais frio pela manhã, mas à tarde as temperaturas já se elevam bastante, aí na casa dos 27, 30 graus em média. Mas na quinta-feira, novo sistema de baixa pressão vai voltar a provocar chuva aí no Rio Grande do Sul, tá? Então, entre quinta e sexta-feira, a gente tem avanço de áreas de instabilidade. Na sexta-feira, algumas regiões, partes mais do oeste e fronteira com o Uruguai, podem ter tempo seco, e as demais regiões com nebulosidade e um pouco de chuva ainda. E no sábado e no domingo, os modelos divergem um pouco na previsão, mas a gente não vai ter tempo firme em todas as regiões, tá? Então, algumas áreas do estado poderão ter aí pancadas isoladas de chuva, principalmente no período da tarde. Então, o tempo acaba não firmando muito.
Fazendo a previsão um pouco mais estendida, né, já que a gente vai entrar de recesso aí, no período do Natal a gente vai ter chuva, tá? Então, pelo que o modelo vem indicando, dias 24, 25 e 26 a gente deve ter chuva no estado. E depois lá na virada do ano de novo. Bem nos períodos festivos, é a parte ruim, mas para a agricultura fica aí um ponto positivo. Por quê? Porque a gente, pelo menos até o final do ano, a gente não tem risco, né, de ter estiagem no estado. Então, as chuvas elas estão ocorrendo aí mais ou menos uma vez por semana. Então, principalmente para a soja, né, estabelecimento da soja, isso é muito importante. Então, essa acaba sendo a boa notícia aí até o final do ano. Esperamos um Natal mais positivo, né? E, Jossana, agora no final de semana nós vamos começar o verão. Como você disse, a nossa safra já está em andamento. Então, como é que está a previsão para essa estação que é tão importante, né, para o nosso agronegócio? Sim, então na semana passada a gente teve a divulgação do novo boletim da NOAA, né, referente ao mês de dezembro. Então, eles ainda mantêm a expectativa de que uma laninha se desenvolva nos próximos meses, agora no curto prazo, mas que essa laninha seria de fraca intensidade e curta duração. Eu ainda sou um pouco cética, acredito que ela pode ser que a gente tenha algumas semanas aí com temperaturas, anomalias de temperaturas lá no Oceano Pacífico em patamar de laninha, mas acredito que não vai ser o suficiente para configurar o fenômeno. De qualquer forma, hoje mesmo de manhã saiu a atualização do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, em relação às chuvas do próximo trimestre, né, janeiro a março do ano que vem, de 2025. Então, a previsão deles, né, para o mês de dezembro ainda seria de chuvas um pouco abaixo da média no Rio Grande do Sul. Já janeiro, a gente teria algumas áreas com tendência de chuvas abaixo da média, que compreenderia a região da Campanha e Zona Sul. A área com tendência de chuvas acima da média, parte mais nordeste do Rio Grande do Sul e as demais regiões dentro da normalidade. Para fevereiro muda um pouquinho o cenário, tendência de chuvas abaixo da média em todo o estado, com um cenário um pouquinho de chuvas um pouco mais abaixo da média ainda na região noroeste do Rio Grande do Sul. E para março, um ponto de atenção, porque aí já começa o período de colheita de arroz e da soja, tendência de chuvas entre normal e acima da normal do centro para o leste do Rio Grande do Sul, e tendência de chuvas um pouco abaixo do normal, do centro para o oeste, né? Com uma tendência maior aí, fronteira oeste e Campanha, principalmente, de ter chuvas um pouco abaixo da média para março. Então, fica um ponto de atenção. No meu entender, como eu sempre vinha comentando, a gente tem a tendência do verão ser um pouquinho mais seco. Então, isso vai bem de encontro a essa previsão aí. E março volta a ser um mês de transição entre o período quente e o período frio, né, entre o verão e o outono, e aí essa tendência aí de ter chuvas entre a normal e um pouco acima da normal acaba sendo bem coerente. Então, de novo, né, talvez a gente tenha essa questão aí do verão um pouco, que para nós acaba sendo normal, com alguns períodos de estiagem um pouquinho mais prolongadas, e o período crítico seria entre janeiro e fevereiro. Parece que será uma estação com diferentes condições conforme as regiões do estado, pelo que você falou. Exatamente, e como a gente, na verdade, a laninha, ela não tá, o Oceano Pacífico, ele tá um pouquinho mais frio do que a média, então a gente acaba tendo pode ter aquelas nuances de laninha em alguns períodos, entradas de massas de ar um pouco mais frias, como a gente está vendo agora em dezembro, mas como a neutralidade também está aí, né, está à mesa, como a gente pode dizer, a gente vai ter essas oscilações aí, períodos mais quentes, períodos mais frios, períodos mais chuvosos e mais secos, então acaba sendo uma miscelânea, e fica difícil realmente dos modelos fazerem uma previsão mais assertiva, né? Então a gente fica nessa, né? Então, principalmente previsão do tempo agora é bastante importante a gente ir analisando,
pelo que a gente vem observando, dezembro, talvez algumas regiões, essa previsão do IMET de chuvas abaixo da normal não vai se concretizar, talvez vai ficar entre normal e uns pontos até acima da média, né? Então a gente vai avaliando aí mês a mês o que vai acontecer. Mas no geral a expectativa é essa, né? Jossana, nós estamos agora então no último boletim do clima de 2024 e esse ano foi mais um ano de extremos climáticos e desta vez nós tivemos a enchente aqui no Rio Grande do Sul, que foi uma tragédia com inúmeras vítimas, inclusive fatais, e no caso do agronegócio foram mais de 206 mil propriedades afetadas, seja pela chuva, por deslizamentos de terra, tivemos casos inclusive de produtores que perderam toda a propriedade, então foi uma situação bem complicada. Esse número de 206 mil, inclusive, é da Emater RS Ascar. Mas nós também tivemos uma seca, calores extremos no Brasil Central. Então, de uma forma geral, para a gente relembrar, como é que foi o clima em 2024 e por que nós tivemos tantos extremos? Bom, então, 2024 realmente foi um ano, na parte climática e também na agricultura aqui do nosso estado, foi um ano muito difícil, muito pesado, né? Muito em decorrência do El Niño. Então nós tivemos, no início de janeiro de 2024, ainda tínhamos um El Niño de intensidade forte atuando sobre o Oceano Pacífico e que acaba trazendo reflexos aqui para o Rio Grande do Sul, principalmente, o sul do Brasil. Então, que com as chuvas em excesso para nós. Por isso que na região central do Brasil e nordeste do Brasil também, a gente teve uma situação maior de seca, né, que acabou se ampliando e tomando proporções bastante grandes. De qualquer forma, o período de janeiro a março, a gente teve momentos aí com precipitações abaixo da média no Rio Grande do Sul, então é aquilo que eu sempre friso, mesmo com El Niño, a gente pode ter momentos de estiagem durante o verão, é corriqueiro aqui do Rio Grande do Sul, e a partir de meados de março, as chuvas começaram a ficar mais frequentes a partir do oeste do Rio Grande do Sul. Abril a gente teve chuvas acima da média em todo o estado, que culminou no excedente, né, de chuvas em maio, aquele período ali entre final de abril e início de maio, com volumes totalmente fora da realidade, né? Nós tivemos acumulados aí nesses mais ou menos 15, 20 dias, entre 700 a 1.000 milímetros entre o centro, leste, né, e serra do Rio Grande do Sul. Então, culminando aí na maior tragédia que nós tivemos, tragédia climática do Rio Grande do Sul até então, né? Depois, junho, as chuvas começaram gradativamente a diminuir um pouco. Julho foi até um mês de chuvas abaixo da média em todo o estado. E agora, a partir de agosto até agora, a gente vem tendo partes do estado, isso varia conforme os meses, eu não vou detalhar aqui, mas, por exemplo, agosto, setembro e outubro, e novembro também, boa parte da metade sul do estado esteve sempre com chuvas abaixo da média, acima da média. Já a metade norte, geralmente com chuvas um pouco abaixo da média. Então, a gente está tendo essas divisões no estado justamente pela influência da neutralidade, né, climática. Então, de janeiro a maio, nós tínhamos o El Niño atuando, né? E a partir de junho, então, foi declarada a neutralidade, que está atuando até o momento. Em relação às temperaturas, foi outro ponto, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas no planeta como um todo, que foi destaque. 2023 já havia sido o ano mais quente da história, segundo o Copérnicos, né, 1,48 graus Celsius acima da média climática do planeta Terra como um todo, né? E esse ano 2024, ao que tudo indica, poderá superar esse valor, essa anomalia de temperatura, e superar, inclusive, aquela meta do Acordo de Paris, que era tentar estabilizar a temperatura média global, a anomalia, em até 1,5 graus Celsius, né, positivo, que provavelmente a gente vai extrapolar esse valor, né, agora a gente precisa terminar o ano aí para ter os detalhes. Mas voltando para o Rio Grande do Sul, de janeiro até novembro, onde a gente tem as médias climáticas,
Apenas janeiro, maio, julho e agosto que a gente não teve temperaturas acima da média em todo o estado, tá? Tivemos temperaturas dentro da normal ou até abaixo. Os demais meses foram de temperaturas acima da média. E agora, dezembro, claro, a gente está tendo algumas temperaturas um pouco mais baixas. Mas provavelmente, se a gente fizer a média anual da temperatura do Rio Grande do Sul, provavelmente 2024 ela vai ficar positiva, né? Anomalia positiva. Então, esses foram alguns dos destaques, né, da parte climática aí do nosso estado, principalmente, e falando um pouco globalmente também. E quais são as lições que 2024 nos deixa em termos de clima? Bom, o que a gente precisa ter em mente é que as coisas estão mudando, né? Essa parte climática está mudando, a gente está tendo algumas variações, seja de temperatura, de precipitação. E o que os pesquisadores dizem, né, os cientistas, é que a gente precisa se adaptar. Em alguns casos é muito difícil, a exemplo do que ocorreu com a gente em maio, tem algumas pessoas ainda fora de casa, muitas pessoas, como tu comentou, na parte da agricultura, que perderam tudo, lavoura, casa, então é muito difícil chegar para alguém assim e dizer, a gente precisa se adaptar, né, quando tu perde tudo. Então, a gente precisa ter resiliência, claro, mas ter em mente que esse tipo de tragédias, né, essas oscilações também maiores nas temperaturas, elas vão seguir acontecendo, mesmo se a gente estagnasse, parasse com todas as emissões, enfim, isso não vai acontecer, não tem como dizer, vou estagnar, vou parar as emissões para reduzir as temperaturas. Isso, o crescimento de todos os países depende disso, enfim. Então, essas variações elas vão seguir acontecendo e a gente precisa ter em mente que em algum outro momento, a gente não sabe quando, isso pode voltar a acontecer. E quais são as previsões para o ano de 2025, né? Já que estamos quase encerrando 2024. Bom, em termos de clima, a gente está na expectativa, tem essa expectativa da formação da laninha, que eu acredito que não vai acontecer, e logo em seguida, por mais que a gente tenha um período de resfriamento agora, a tendência é que para o período do outono ali, a atmosfera volte à neutralidade de fato, né? E previsões mais a longo prazo a gente não tem, né? Então, pelo menos até o final do primeiro semestre de 2025, a gente deve ter a atuação da neutralidade climática. Muito obrigada, Jossana, por todas as informações e por estar conosco semanalmente nos atualizando sobre o clima ao longo deste ano. Certo, muito obrigada. Desejo a todos um Feliz Natal, que 2025 seja um pouquinho mais leve, né, em termos climáticos para a agricultura do nosso estado, né? A gente vem de alguns anos aí um pouco difíceis, né? Que essa parte também seja próspera, né? E que a gente tenha fé e resiliência para seguir em frente. E que 2025 seja leve e de muita felicidade e muita saúde a todos. Boas festas e um excelente ano novo, Jossana. E assim chegamos à última edição deste ano do Boletim do Clima. Agradecemos ao Instituto Rio Grandense do Arroz pela parceria ao longo de 2024. Muito obrigada também a todos que nos acompanharam. Confira mais informações sobre o clima e sobre o agronegócio em destaquerural.com.br e acompanhe os nossos conteúdos no YouTube e nas redes sociais. O portal Destaque Rural deseja boas festas e um excelente ano novo a todos. Até mais!